Olá pessoal, hoje é dia 30 de junho, estamos aqui com o nosso livro de devocional Café com Deus Pai, Porções Diárias de Renovação, do Júnior Rostirola. O título da nossa leitura de hoje é Tudo se fez novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Entrando aqui na leitura, na parte do que o Júnior escreveu pra gente, viver de verdade é uma escolha que você precisa fazer em sua vida, pois você vive o extraordinário de Deus, ou vive apenas uma vida comum, sem sentido e sem razão. Por muito tempo eu vivia assim. Eu achava que a minha vida era tão sem razão que aos 13 anos de idade tudo o que eu queria era morrer. Eu desejava a morte porque não via sentido em levar a vida de sofrimento e humilhação que a minha família vivia naquela época. Em um lar totalmente disfuncional, por causa das brigas e da tolerância protagonizada pelo meu pai. Eu acordava pela manhã e não via sentido em me levantar e ir para a escola. Desculpa. Porque na escola, onde eu sofria bullying, também era muito difícil. Assim como ninguém dá aquilo que não tem, eu não conseguia me relacionar com as pessoas. Mas aos 13 anos, minha vida mudou completamente quando eu aceitei o convite de uma vizinha para conhecer Jesus. Então, as minhas dores e orfandade foram curadas. Foi um processo que me permitiu entender quem eu sou, quem eu não sou e por que Deus me fez. Essa mesma oportunidade também está disponível a você hoje. Escolha abandonar a vida comum. Decida viver coisas novas. Abra a sua vida completamente para Jesus, seu Senhor. E todas as dores e todos os seus traumas que lhe trazem um gosto amargo passarão a fazer parte do passado. O novo de Deus o aguarda. E a sua vida pode ser extraordinária com Jesus. Amém. A nossa frase de destaque de hoje é: o Senhor traz à existência aquilo que não existe para abençoar você. Nosso devocional é o 181. A leitura bíblica recomendada é Salmos 78. E a palavra-chave é novo. Vamos abrir aqui em Salmo 78. Às vezes eu esqueço de já deixar aberto no capítulo, como aconteceu hoje. Então eu já decorei aqui onde ficam os salmos na minha Bíblia, é mais rápido de achar. Então, já chegamos. Deus e o seu povo. Poesia de Asafé. O meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as escondemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas por meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio? Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo
e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Começou a chover, pessoal, espero que o áudio não fique ruim. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltaram para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras, tudo que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram das coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com a geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com a segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que está em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião,
que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi, ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho, ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. É isso, pessoal. Nossa leitura do capítulo 78, ela é grandinha, mas é uma parte muito importante da Bíblia, né? Que a gente ouve falar bastante até. E eu não fazia ideia que estava no capítulo 78. Então, hoje eu pude ler com vocês em detalhes aqui esse trecho tão importante da Bíblia. E quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Se você ficou aqui até o final é porque você crê no nosso Senhor Jesus Cristo, que crê em Deus, e também de repente não conhecia esse trecho tão importante da Bíblia e queria escutar até o final, né? Para aumentar mais esse conhecimento sobre Deus e melhorar essa relação com Ele cada vez mais, né? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Amanhã tem vídeo novo aqui, se Deus quiser. Abraço.